que ao término desse tempo, de alguma maneira, o Senhor nos ilumine, nos dê discernimento, nos dê direção. No nome santo de Jesus que pedimos, amém e amém. Desidratados. Eu estava lendo um artigo que quando nós... Obrigado, viu, irmã? Porque nesse tema é importante, senão desidrata. Quando nós praticamos minimamente alguma atividade física, algum exercício, por isso que eu trouxe a minha sacola aqui do deserto, você rapidamente perde líquidos, você vai desidratando. Pouco, não precisa ser muito dado ao exercício não. Se você for mais ou menos que nem eu, fizer uma caminhadinha mais ou menos ali, já vai, você querendo ou não. Fez um pouquinho de exercício, acabou. Quando você se dá conta, você já está sem aquele vigor que precisava ter. Agora, se você for um pouco melhor, um pouco mais dedicado, assim você vai perder então 2 litros até de água. Aí não tem jeito, treinou de verdade mesmo, vai embora. Você pode estar ali animado, fazendo uma coisa que é boa na sua vida, se dedicando, mas quando você se der conta, já foi. Agora, se você for mais ou menos igual o Ricardo que está ali, aí vai demorar um pouco mais. Porém, quer ver, eu vou... Isso aqui eu vou guardar, que é muito cara essa ilustração. Eles chamam de um estágio que você pode chegar, que é síndrome de resistência extrema. Síndrome de resistência extrema. Veja, fazer exercício é bom, é recomendado. A Organização Mundial da Saúde diz para você pelo menos caminhar uns 30 minutos por dia. A gente quer aquela vaga pertinho de onde vai entrar, para um pouquinho mais longe, porque pelo menos 30 minutos, é importante. Mas veja que mesmo você fazendo algo que é bom, algo que é recomendado, desidrata. Porque semana passada nós ouvimos a história de Moisés, que desidratou emocional e espiritualmente, porque ele cometeu alguns equívocos nas decisões dele. E nós sabemos, sim, as pessoas se esgotam e desidratam porque tomaram decisões equivocadas, erraram, pecaram. Mas nem sempre é assim. Algumas vezes você está desidratando na sua vida, perdendo vigor na sua vida, perdendo aquela vontade, aquele gás da sua vida, fazendo exatamente o que você deveria fazer. Fazendo o certo. Na Bíblia, nós encontramos 2 grandes líderes no Antigo Testamento. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa todos os profetas do Antigo Testamento. Dentre os profetas que não escreveram livros, ele é sem dúvida alguma o profeta de maior destaque. Nós sabemos disso porque no Novo Testamento, ele aparece para Jesus ao lado de Moisés no chamado Monte da Transfiguração. E os discípulos que estão ali encantados com aquele momento, ouvem Deus dizer: esse é o meu filho, a ele ouvi. Porque um representava a lei, o outro representava os profetas. Um grande líder, um homem obediente a Deus, servo de Deus. Mas que, como veremos na nossa história, viveu essa síndrome de resistência extrema. E ele também desidratou. Talvez você esteja aqui nessa manhã e ninguém nem sabe que você está cansado, exaurido do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida cristã, e que dentro do seu coração você tem vergonha de dizer. A sua vontade era sumir, fugir. E você vem lutando.
Abra sua Bíblia e vamos aprender com o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ou mais adequadamente, o primeiro volume do livro dos Reis. Historicamente era um grande livro composto por, como na nossa Bíblia, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, era um grande volume. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e o outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele ouviu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio a segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa será a sua viagem. Levantando-se, pois, comeu e bebeu. E com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu somente fiquei. E buscam agora tirar a minha vida. Ao que Deus lhe disse: vem cá para fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande, forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz, mansa, delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu somente fiquei, e buscam tirar a minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Hazael para ser rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Nós não sabemos com absoluta certeza quem é o autor do livro dos reis. Especula-se que talvez Ezequiel, talvez Jeremias. Isso porque o livro foi escrito durante o período do cativeiro, ou melhor, ele foi compilado durante o período do cativeiro babilônico, até o final do cativeiro. Ele cobre praticamente 400 anos de história do povo de Israel. Mas a temática do livro, embora não saibamos o autor humano, sabemos que existe o autor divino. É um livro inspirado por Deus. E o assunto central dele é o seguinte: é uma repetição daquilo que Moisés ensinou na sua lei. Que a obediência a Deus traz bênçãos. A obediência a Deus traz bênçãos. Mas a desobediência a Deus traz maldição.
traz disciplina. Então é uma história de reis que faziam o que era mal perante o Senhor e consequências terríveis vinham sobre eles. E nesse período de apostasia, nesse período de desconstrução social do povo de Israel, Deus levanta esse homem, Elias. Só o nome dele era uma provocação para aquela sociedade, porque o nome dele é uma combinação de dois vocábulos hebraicos, que é El e Yah. Yahvé é o meu Deus, seria a tradução literal. Mas naqueles dias as pessoas estavam adorando Baal, um deus, uma divindade cananita, que supostamente era responsável pelas chuvas, pela fertilidade, pelos trovões. Então imagine você naquela sociedade, quando chegava alguém com o nome Yahvé é o meu Deus. Só o nome dele já era uma pedra no sapato daquela sociedade. Como eu vi recentemente, um jovem, se não me engano, num estado americano, lá nos Estados Unidos, entrou numa loja e teve que ser retirado por uma única razão. Ele tinha uma camiseta escrito Jesus. Algumas vezes não precisa muito para ofender uma sociedade que está num processo de desconstrução. Era o caso de Elias. Elias também tem uma aparência curiosa. No segundo livro dos Reis, no capítulo 1, nós aprendemos sobre ela. Ele se vestia com pele de camelo e tinha um cinto de couro, que permitia que a roupa não caísse e que ele tivesse seus movimentos livres. Esse estilo de vestir dele, rudimentar, rústico, do homem que está ali correndo pelo deserto, era contrastante com os sacerdotes de Baal, de Ashera ou Azera, a divindade feminina babilônica, cananita. Porque eles usavam roupas de linho fino, roupas brancas e delicadas. Eles comiam da mesa do palácio, saíam na capa da Vogue, saíam na revista Caras, e enquanto isso, aliás, a revista Caras existe ainda? Obrigado, irmã, está por dentro, hein? Mas é importante, a ajuda é oportuna. Ele, enquanto isso, é um homem do deserto, rústico, é um contraste à vida dele. Em outras palavras, Elias abdicou de status para servir a Deus, abdicou de conforto para servir a Deus, abdicou de benefícios para servir a Deus. Essa é a ideia do contraste. E o que dizer da sua obediência? Eu vou citar para vocês porque não daria tempo de lermos, mas no capítulo 17 temos várias descrições da sua obediência. A primeira delas está no versículo 6 e 7, quando o Senhor diz a ele assim: Elias, eu quero que você anuncie que não vai chover, e não choveu por 3 anos e meio. Ele fala: tudo bem, Senhor. E ele vai e ora e anuncia que não vai chover por 3 anos e meio. Mas lá no início do capítulo 17, nós vemos que Elias, ele era alimentado por alguns corvos que traziam pães para ele, mais ou menos o que aconteceu no deserto, quando Deus enviava o maná do céu, a provisão divina estava ali, e ele bebia água de um pequeno riacho, era um ribeiro sazonal, ou seja, um ribeiro que dependia totalmente da chuva, Querite, é o nome desse pequeno ribeiro. Mas ele orando e obedecendo a Deus e profetizando para que não chova, veio a estiagem, e o que acontece com o ribeiro do qual ele bebia água? Dá a dica para eles, o que aconteceu? Secou. Olha que coisa, está aqui o homem que abdicou de segurança, abdicou de status, abdicou de benefícios, obedeceu a Deus, fez o que Deus pediu a ele, e a provisão dele secou. Ele não fez algo errado, ele fez o certo, ele fez o que Deus queria que ele fizesse, e o ribeiro dele secou. É verdade que a história vai nos mostrar que Deus não o abandonou, que Deus encontrou outros caminhos para prover para a vida dele e para a vida de outros,
Mas consideremos que é muito difícil digerir que quando obedecemos a Deus, fazemos o que Deus quer da nossa vida e o ribeiro seca. Mas depois de 3 anos e meio, olha, o Senhor não ficava ali batendo papo com ele o tempo todo, não. 3 anos e meio, Deus vem dar outra palavra. Elias, vamos voltar para o trabalho aí? Agora você vai profetizar que vai chover de novo. Você tem essa oportunidade. E agora você vai ver que a obediência dele, primeiro a obediência dele custou a sua provisão. Agora a obediência dele vai custar a sua segurança. Porque ele era conhecido como o homem que orou, profetizou e parou de chover. O rei Acabe, que era um rei terrível, e a sua mulher devia ser irmã gêmea do Satanás, que é Jezabel. Isso, aliás, eu conheci só uma pessoa que tem nome de Jezabel. Bom, o que acontece? Eles agora, eles procuram caçar o Elias, mas a Bíblia mostra que não há um encontro até essa ocasião, em que Deus diz a ele para profetizar que vai chover. Mas veja, naqueles dias não existia Instagram, Facebook, Twitter, nada disso. E Elias sabe que aquela mensagem de que vai chover precisava ficar pública, porque era uma maneira de comunicar para Israel que existia um único Deus verdadeiro. Não é que tinha um deusão grandão e um monte de deuses pequenininhos. Não. Existia apenas um único Deus. Ele vai desconstruir a ideia de politeísmo e etniteísmo, que é quando você pensa assim, não, o Deus da minha tribo é maior que o da outra. Ele vai destruir isso, mostrando que existe apenas um Deus. E o que ele propõe então quando ele se encontra, o que é bastante curioso, que quando por uma providência divina ele encontra com o rei Acabe, o rei diz assim: você que é o perturbador de Israel, né? O perturbador de Israel era o rei, que desobedecia a Deus. Como dizem, quando você não concorda com a mensagem, você faz o quê? Mata o mensageiro. Esse era o caso, ele queria matar o mensageiro, que estava dizendo, não, Israel está assim por sua causa, rei. E ele propõe aquela conhecida história do Antigo Testamento, uma das mais conhecidas, conhecida como o desafio dos deuses. Ele diz assim: chama os 400 profetas de Baal, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, e me encontre sobre o Monte Carmelo. Vamos ter um desafio dos deuses ali. E por que no Carmelo? Porque o Carmelo era um símbolo de fertilidade. Bonito, era um lugar onde você tinha um pomar florido, era um lugar ideal, onde as pessoas inclusive ofereciam as suas adorações, e alguns adoravam falsos ídolos. Ele coloca, vamos lá, vamos jogar nesse campo. Do texto nós sabemos que os sacerdotes de Azera não foram, porque na sequência da leitura você vai ver que são 450 profetas de Baal, e eles chegam lá. Está comigo aí, diga amém. A proposta era simples, era pegar um altar, colocar ali os novilhos, como eles costumavam oferecer por sacrifícios, os adoradores e sacerdotes de Baal iriam clamar, desafio simples, ia pedir fogo do céu, e o que respondesse, é porque Deus existe, é o Deus verdadeiro. O texto sugere que da parte da manhã até o meio-dia, tudo isso no capítulo 17, os profetas de Baal começam a clamar, Baal, manda fogo, e o fogo não vem. Quando vai chegando lá pelas 3 horas da tarde, o texto diz assim que era a hora do sacrifício de manjares, então é mais ou menos 3 horas da tarde, Elias, que devia ter um bom senso de humor, ele diz assim, gente, vocês têm que gritar mais alto, porque Baal deve estar meditando, ele é Deus, ele deve estar atendendo algum necessitado, ou talvez ele está viajando. E aí eles gritavam mais alto, e eles praticavam autoflagelo, eles se cortavam para ver se de alguma maneira, com aquele constrangimento sanguíneo, eles fariam com que Baal entrasse na história, até que finalmente Elias toma a decisão de reorganizar o altar, e as pessoas inclusive ajudam ele a organizar o altar,
E ele faz uma breve oração, capítulo 18, versículos 36 ao 38. Aqui é a oração de Elias. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele está dizendo, você, audiência, esse é o Deus verdadeiro, esse é o teu Deus, de Israel. Seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra, tenho feito todas estas coisas. Ele não está fazendo de livre e espontânea vontade, ele está fazendo porque é a vontade de Deus, ele é submisso. Responde-me, ó Senhor, responde-me agora, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 38. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava em volta do altar. Aquele momento, meus queridos, foi mais eletrizante do que gol aos 46 minutos do acréscimo do segundo tempo da seleção ganhando o título mundial. O povo entrou num frenesi e eles gritavam todos juntos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Imagina isso. E aí o povo que estava naquele momento tomado dessa cartaz excepcional de ver fogo descer do céu, porque no começo do texto, quando ele falou, decide o que vocês querem fazer, eles ficaram quietos, eles estavam na dúvida. Mas agora, depois desse espetáculo divino, o Elias só precisou fazer assim: agora dá um jeito nos profetas de Baal. E a multidão foi lá e passou todos aqueles profetas falsos na espada. Ato contínuo. Se você fosse Elias, você obedeceu a primeira vez, deu ruim, meu ribeiro secou. Agora eu obedeci, olha que momento especial. Fogo do céu, o povo entendeu, o rei Acabe está aqui, vai se converter o rei. E o texto diz que ele sai e fala: vai chover agora, rei, agora vai chover. E ele vai correndo na frente da carruagem do rei. Não era uma coisa ofensiva, pelo contrário, da história e da cultura nós sabemos que o que ele estava fazendo era honrar o rei. Correr na frente da carruagem real era um símbolo de submissão e respeito. E ele vai correndo na frente. Na mente de Elias, eu obedeci a Deus, agora deu certo. E então ele sobe até ele sobe até próximo da região onde está o rei, e ali ele começa a orar, pedindo que a chuva venha. E a chuva vem, copiosa, maravilhosa. Mas isso nos leva ao capítulo que lemos no início, capítulo 19. O rei chega em casa. A propósito, do Carmelo até onde ele correu pelo menos uns 40 quilômetros. O rei chega para sua rainha e diz tudo o que aconteceu. E aí ela se converte e todos viveram felizes para sempre. Foi isso? Não. Aí ela manda uma mensagem. Veja o estado de espírito de Elias. Ele está no cume do monte nesse momento. Ele está em êxtase. E aí chega um recado. Um recado da Jezabel. Ele falou: olha, vai ter batismo. Que bênção. Quando ele lê: olha, se eu não fizer com você o que foi feito com os profetas de Baal, que eles... Do cume do monte ele vai para o abismo. Eu obedeci a Deus, primeira vez, e secou a minha provisão. Eu obedeci a Deus agora, e acabou a minha segurança. E ele foge, ele corre. Se pegar a distância, são 160 quilômetros agora correndo. Ele corre pelo deserto, ele está no reino do norte, vai para o reino do sul, que é a região de Judá. Ele deixa o seu assistente para trás. Ele entra no deserto sozinho, senta debaixo de um arbusto e pede para si a morte. Porque ele fez algo errado? Porque ele fez tudo certo. Porque nós temos a falsa ideia de que se nós fizermos tudo certo, nós nunca vamos esgotar. Se nós fizermos tudo certo, nós nunca vamos desidratar. E não é verdade, porque fazer o bem também cansa.
Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no Novo Testamento, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo, não se canse de fazer o bem, porque você é um bom filho, uma boa filha, dedicado, mas aí chega uma hora que parece que você cansa disso. Cansei. Você é um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um crente dedicado, e você vai fazendo aquilo e parece que as coisas não estão acontecendo como você desejava ou imaginava. Eu obedeço a Deus, seca, eu obedeço a Deus e a minha segurança se vai, as coisas ficam mais difíceis do que eram, e a gente vai cansando de fazer o bem. E nessa manhã, há pessoas aqui cansadas de fazer o bem, de continuar lutando para fazer o que é certo, porque fazer o bem, minha gente, cansa. Ele pediu a morte. Pediu a morte porque, como um profeta, ele não ia tirar a própria vida, mas é nesse grau que ele chegou de desidratação. E como Deus responde à situação dele? Lá no meio daquele deserto solitário, um anjo vem ao encontro dele, versículos de 1 a 4, não vamos ler. Ele é confortado, o Senhor dá a ele água, pão e sono. Ele desfruta brevemente do come, bebe, dorme. E Deus não faz nenhuma crítica. Ele só vem ao encontro e diz assim: come, bebe, dorme. Você está precisando. Você perdeu muito líquido. Você correu 40 quilômetros, 160 quilômetros. Você está correndo para me obedecer. Você subiu a montanha, desceu a montanha. Imagine isso. O que você precisa? Come, bebe, dorme. Aí diz: a sua viagem vai ser longa. E aí ele recobra o seu vigor físico e corre por 40 dias de novo. E vai parar no Monte Horebe, que é um outro nome para o Monte Sinai. E aí você acha, agora ele está de volta no jogo. Agora ele está de volta no jogo. O Senhor deu a ele consolo. Ele foi consolado. E ele chega naquele lugar, o que ele faz? Entra na caverna. Não está se sentindo pronto. E Deus diz assim: Elias, o que você está fazendo aí? E vem então, todas aquelas coisas que ele imaginava. Vem um terremoto, o lugar treme. Vem uma ventania. Vem labaredas de fogo. E curiosamente o texto diz que o Senhor não estava ali. Eu creio que Deus faz milagres, e você? Mas os milagres não convertem as pessoas. O povo de Israel não converteu. Acabe não se converteu. Jezabel não se converteu. E Elias precisava entender isso, que não era uma questão de ver fenômenos espetaculares. Deus não estava naquilo, e nada daquilo tirou ele de dentro daquela caverna. Foi quando veio uma brisa leve, suave, dizendo: Elias, o que é que você faz aqui? Sensibilizou o coração do profeta, que saiu da caverna. Primeira vez, o Senhor o confortou, descansa, come, bebe, dorme. Mas a segunda vez Deus o confrontou. Sai da caverna. Se você precisa descansar, descanse. Se você precisa descansar, descanse. Mas não desista. Deus entende, Ele te conforta, Ele te consola, Ele te ampara. Mas então, eventualmente, Ele te confronta e fala: agora sai da caverna. E então o resultado disso é que Elias é comissionado. Versículos 15 a 17, Deus o comissiona a 3 tarefas: ungir um novo rei para os sírios, ungir um novo rei para Israel
e ungir um novo profeta em seu lugar. O rei Hazael, o rei Jeú e o profeta Eliseu. O que aprendemos com isso? Há um ciclo que precisava ser fechado. E Deus não ia deixar que o seu profeta desistisse antes de fechar esse círculo. O profeta não deveria abandonar o barco. Ele pediu pela morte. Deus, não. Vou te renovar, vou te confrontar, vou te encorajar, e você vai voltar, e você vai terminar o seu ciclo. Não desista do ciclo que Deus colocou na sua vida. Continue, renovado, encorajado. Cumpra o que você tem que cumprir, renovado por Cristo. Faça o que é certo, faça o que é bom, faça o bem, continue o ciclo. E finalmente, ao cumprir essas tarefas, ele cumpriu as 3. O que faz Deus? O Deus que não deixou ele morrer deprimido debaixo de uma árvore ou escondido nas trevas de uma caverna. Elias, juntamente com Enoque, são os 2 únicos personagens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. Ele foi levado numa experiência metafísica, por um redemoinho ao céu, com carruagens à sua volta. Porque o Deus que nos renova para cumprir o nosso ciclo, é o Deus que nos recompensa. Ele queria terminar com morte, mas Deus queria dar a ele mais vida. Não podemos desistir do nosso ciclo. Pode ser que esteja muito difícil para você, mas confie em Deus. Confie na renovação de Deus. E deixe que Deus corrija o seu coração. Coloque você de volta na sua jornada. Porque o Deus que revigora é o Deus que recompensa. Eu quero concluir com uma história de Paderewski, que foi um dos grandes pianistas da história. Ele foi fazer uma apresentação, era um concerto, e essa mãe queria encorajar o filho a ser um pianista. O menino estava tomando umas lições de piano, tinha 9 anos de idade. E lá no auditório, a mãe se distraiu conversando com uma amiga, e quando se deu conta onde estava o menino, no palco, e catando milho lá no teclado do piano, do brilhante pianista. O que fez o público que estava ali? Começou a vaiar o menino. Aí a mãe pensou, puxa, eu achei que eu ia encorajar meu filho a virar pianista, agora acabou a história. Mas, naquele momento, Paderewski sai do camarim, caminha até o piano, coloca os braços em volta do menino, e enquanto o menino fica catando teclas, ele vai improvisando uma música maravilhosa, e a plateia começa a aplaudir, e ele fala para o menino assim, continua tocando, não desiste, continua tocando, não para de tocar, estou aqui com você, continua tocando. Se você cansou de fazer o bem, ouça o Espírito de Deus te dizendo, continua tocando, eu estou aqui com você, cumpra o ciclo que eu te confiei, descanse, mas não desista, continue tocando. Coloque-se em pé, por favor. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Elias experimentou isso. Deus fez infinitamente mais do que ele pediu ou pensou. Ele pediu a morte, Deus deu a vida. Ele pediu para morrer embaixo de um arbusto, dentro de uma caverna, e Deus deu a ele o céu. O Deus que revigora é o Deus que recompensa, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pai, obrigado